Então, vamos para o nosso livro dos médiuns aqui, na segunda parte, o capítulo 26. 289. Perguntas sobre o futuro. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está ainda um ponto sobre o qual insistes sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso, dizendo-nos-lhes isso a cada instante. Ver o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, número 668. 8. Não há, todavia, algumas vezes acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer, conhecer, ou que tem a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se de desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. Questão 9. Qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Todas as que não têm um objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. Questão 10. Qual o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequente é para se divertirem com a credulidade, o medo ou a alegria que causam. Depois de riem do desapontamento. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes um objetivo mais sério, que é o de colocar à prova aquele a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma a coisa, a natureza dos sentimentos bons ou maus que fazem nascer nele. Nota. Tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode agradar a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Quem gostaria de continuar a leitura agora do 11 até o 14? Questão 11 e 14. Posso ler, Samarino? Tá. 11º. Porque quando fazemos pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque ou não possam ou porque não queiram? Por uma e por outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede, com frequência, não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda a predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedirem a sabedoria,
Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros, veem-nos e a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que eles determinassem a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí não raro uma causa de erros aparentes. 12ª para ler? Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Ah, sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhes permite revelarem certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. Pode continuar, pode ir até a 14 aí, daí a gente para daí, quando chegar no 290 que a gente para. 13ª. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e hora certa em que morrerá? São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo. De outro fim, não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. 14ª. Como é, então, que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? As mais das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam, ao despertar, a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Então, tivemos das 7 a 14, nós temos 7 questões e respostas aqui, mais alguma nota aqui. Então, sobre questões sobre o futuro. Então, sobre o que nos revelam sobre o futuro, o que a gente pode levar a sério, o que a gente tem que ter desconfiança, como funciona. Porque é uma coisa muito comum a gente ver as pessoas terem essa curiosidade sobre o futuro, quando tem oportunidade de ver uma comunicação, de terem com um médio, de quererem saber sobre o futuro seu, daqueles próximos, enfim. Né? Daí, aqui nós temos uma base aqui para a gente pensar, a gente refletir sobre essas colocações aqui, o que os espíritos nos responderiam, qual seria o tipo que, conforme a resposta e conforme a pergunta, qual o espírito que ia nos trazer essas respostas. Então, fica muito interessante para a gente. Quem gostaria de começar colocando algo de importante aqui para nós refletir. Qual a importância que teria da gente conhecer o futuro?
seria importante ou poderia nos trazer prejuízo? Eu Pelo que eu não acho. entendi, Pode pelo que eu falar. entendi, pelo que eu entendi do 7, não tem importância, né? Porque daí a gente negligenciaria o futuro, negligenciaria o presente, no caso, né? Foi o que eu li, eu acho. Negligenciaria o presente, sim. Então, seria uma curiosidade hipócrita, no caso, como é que eu vou dizer? Sem valor, sem precisar, sem precisão, né? Como diz o ditado, aquele futuro a Deus pertence. Não sei se estou certo ou estou errado. Daí, dona Antônia, pode falar. Eu acho também que conhecer o futuro é a mesma coisa que conhecer o passado, né? Que a gente não sabe o que viveu em outras vidas para a gente poder viver essa agora e corrigir o que a gente precisa. E eu acho que o futuro seria a mesma coisa, porque se eu for conhecer o futuro, é como ela disse, o que vai me fazer de bom isso? Eu não vou negligenciar muitas coisas e vou me valer desse conhecimento para outras que eu acho que lá me diz assim, eu vou ficar milionária lá, então daí hoje não vou fazer mais nada. Ou vai morrer daqui a pouco, ou vai sofrer um acidente e vai ficar tudo dependendo dos outros. Também, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer com essas informações futuras? Eu acho que eu tenho que pensar assim. Para mim, não seria conveniente conhecer o futuro. Eu acho, na minha pouca entendimento que eu tenho hoje, como não é conveniente eu saber o que eu fiz nas vidas passadas. Que eu tenho que fazer o melhor agora. Procurar fazer o meu melhor, fazer essa minha reforma íntima e melhorando nesse momento presente, construindo um futuro. Além da preguiça que poderia lá trabalhar, saber que vai ficar rico, ainda poderia já começar a fazer dívida para pagar a hora que ficar rico. E quando a gente faz esse tipo de pergunta, se a gente está com uma comunicação, então um médium está disposto ali para recebendo espíritos, e se a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem as respostas ou não? O que vocês acham? Eu comecei a insistir, perguntar, queria saber sobre. Vamos começar pelo lado financeiro, vamos pelo lado financeiro. Eu quero saber se eu vou ficar rico, se eu vou tirar a loteria, ou enfim, sobre a vida financeira, começar a insistir nas perguntas. Nós vamos ter a resposta ou não? Eu acho que os espíritos sérios não vão nos dar resposta. Podem até nos dar um puxão de orelha. Agora, aqueles que gostam de brincar e que não são sérios vão fazer a gente querer saber mais ainda, e aí a gente vai viver num monte de mentira, de enganação futura, né? E tem pessoas que vivem assim, que sempre querem saber o que vem futuramente. Então, eu não vejo, acho que não seria uma resposta dos espíritos sérios, nós não teríamos uma resposta, seríamos até ignorados, eu acho, para responder. Agora, dos outros brincalhões inferiores, talvez nos enganassem de alguma forma, fizessem algumas pegadinhas. Eliane, Márcio, o que vocês acham dessa situação? Era isso. Eu entrei falando junto com a Antônia, mas é isso também que eu acho. Abrir margem para espíritos levianos, né? Eu acho que sim, que nem muitas vezes quando a gente quer saber o futuro, a gente está naquela ânsia de quando a gente quer falar alguma coisa, mas a gente não quer, só quer ser ouvido, né? E daí algum oportunista fala, não, mas tu é belo, tu é bonito, vai ganhar dinheiro, e daí começa a se fascinar naquilo ali. E daí, né, e na verdade não é uma realidade. O futuro está nas tuas mãos no hoje, né? E eles não têm acesso a
O teu futuro tu deixou lá com acesso com alguém mais superior. Esses espíritos inferiores não teriam acesso, eu creio, né? Que ao meu futuro, entende? E os superiores só poderiam nos dizer como, assim como dizer, com uma influência muito divina que os autorize, né? Mesmo eles sabendo, não poderiam nos induzir, né? Ou nos falar isso. O Roberto, a Ana Cláudia, se quiserem se manifestar aí, pode ficar à vontade. Essas questões, dessa aqui que a gente leu, todas elas aqui, tem bastante conteúdo para a gente. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 anos, que tinha uma benzedeira lá em São Borja, e ela disse que lia o futuro, né? Tô com a garganta um pouquinho ruim. E aí, então, quando eu fui me consultar com ela, ela falou, ela olhava num copo e disse que eu teria muitas batalhas na vida e que eu só me equilibraria e seria feliz mesmo a partir dos meus 50 anos. E eu posso dizer para vocês que, claro que ela não entrou em detalhes, né? Mas aconteceu isso mesmo. E ela até me disse, na época eu tinha um namorado, e eu perguntei se eu me casaria com ele, e ela disse que não. E realmente, não foi. Então, assim, ó, eu acredito que tem pessoas com essa faculdade de alguma maneira, de prever o futuro. Na época, como eu era jovem, eu me sentia aliviada de saber que eu ia durar mais umas décadas, porque eu achava que eu não ia chegar aos 30 anos naquela época. Jovem, a gente acha, eu achava, né, que eu ia morrer mais cedo, na minha cabeça. Então, a gente se torna um pouco inconsequente, ou, né, porque é jovem, imaturo. Mas quando ela me disse isso, eu me senti mais tranquila, de bom, vou ter que, né, fazer pela vida para chegar nessa idade, que ela disse que eu teria vida longa, realmente. Só para colaborar. Sim, a história é real. A gente vê ali na questão número 12, que pergunta se há homens dotados dessa faculdade especial e que o faz entreverem o futuro. A resposta é que sim, que tem. Aqueles cuja alma se desprende da matéria, então o médium, no caso, que é essa pessoa que tem essa faculdade, essa mediunidade, então, e o espírito, que é o espírito quem vê. E quando isso é útil, Deus lhe permite revelar certas coisas para o bem. Então, daí tem que ter um merecimento, tem que ter um objetivo, mas há ainda mais impostores e charlatães. Então, o maior número dos que predizem isso aí são impostores e charlatães, o maior número. Mas, entre meio, tem o bom. Essa faculdade será mais comum no futuro. Então, também a época do livro também já, não sei se o futuro já era mais agora, você está mais adiante ainda, mas eu acho que ainda cabe bem essa questão do que o número não é muito elevado e entre os que tem, ainda tem um grande número daqueles que vai ter ver na mídia, aí, na propaganda, aí, gente que faz de tudo, né? Então, a gente vê que ainda um número muito maior que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque se há um objetivo e a espiritualidade, os espíritos superiores têm, que é importante a gente saber, será que precisa a gente buscar? Eles não vão ter os meios de nos alertar sobre, de nos transmitir esse conhecimento? Tem a gente buscar, né? Então, porque a curiosidade também até pode estar, o médium está de boa vontade, aquele que dá a comunicação. Mas como a gente está com a curiosidade e o nosso sentimento não é elevado, nosso pensamento não é elevado, pode que o espírito que venha nos transmitir seja oliviano. Também tem essa. Eu conheço o médium é sério, sim. Mas, e o espírito também, nós temos que analisar isso aí.
Alguém mais? Alguma outra questão que a gente vê o quê? Vamos, né, analisar nas questões aqui o que. Quanto às datas, que eles preveem uma data mais exata. A Ana Cláudia falou no acolhendo, uma data exata, ó, após os 50. Mas quem sabe ainda a coisa vai melhorar ainda com o passar do tempo ainda. Não diz, não, é no 50, ou é no 50, um mês e 2 dias ali, daí vai ser o auge. Não, depois de 50. Então, tem uma coisa assim, não, ele deu uma data, mas não é algo fixo. Claro que isso facilita também para quem, para o enganador também. Mas a gente vê que algumas olha, porque tal acontecimento vai acontecer tal dia, tal assim, assim, uma coisa muito detalhada e que ainda falta um tempo. Tem tanta coisa que pode modificar, né? Que esse acontecimento até lá, né? Só que como na história dela, só que como na história dela, no que a gente entende aqui, bem o que o senhor falou, né? Ela não disse 51 dias, 51 anos, após os 50. Não definiu data, hora, nem mês, nem nada, né? Como diz ali que os livianos podem definir hora, data, dia da semana e tudo mais, né? Mês, assim. E a dela faz sentido, né? Porque é uma coisa do futuro, eu acho. Eu acho, como ela está contando, com certeza. Né? E como disse, levou ela a pensar como jovem, pensar de uma maneira diferente. Pensar como quem vai ter uma vida longa, não como quem vai ter uma vida curta. Eu sou jovem, ainda sem um conhecimento muito. Eu tenho uma vida curta, então eu tenho que aproveitar, tenho que fazer. Não, mas eu vou viver bastante, não, daí é coisa diferente. Daí eu tenho que já encarar a vida de uma maneira mais séria um pouco. Então é bem natural, porque Eu acho que foi revelado a ela algo pertinente, que né, ela diz, ela não tinha perspectiva de passar de 30. Então, algo veio para falar para ela, né, que até ali, não, a partir dos 50, ela teve uma outra perspectiva de vida e, né, e quis viver mais para ver. Mas acho que também induziu ela a acreditar que antes dos 50 ela não ia ser feliz. E que aquele namorado não ia dar certo, então já vai dando tchau para ele. De repente, não sei, eu já também ia pensar assim. Porque eu acho que a partir de uma conversa dessas com o médico, a gente passa a perceber, como a colega falou aí, de uma outra maneira a vida. Começa a se direcionar. E olha, foram batalhas, acho que para todos, né? Quando a gente é jovem. E aí, mas foram batalhas que eu comecei a minha vida profissional, que eu tenho até hoje, com 38 anos. Que eu passei num concurso, que eu pude me equilibrar financeiramente falando. Hoje eu vou fazer 57, daí eu já tenho estabilidade, né, por 17 anos de trabalho, e na vida pessoal, no caso, também teve um outro casamento, né, de 20 e poucos anos, mas também não deu certo, e aí, então, encontrei o Roberto com 46. Hoje eu me considero feliz. Estou equilibrada tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Aí eu lembro do que ela me falou lá atrás. Não tive um acidente de carro, não, graças a Deus, nenhuma doença, assim. Então, pude batalhar e agora consegui o equilíbrio. Eu acredito, assim, que existem, né, essas mensagens elucidadoras, assim, mas claro que a gente tem que filtrar muito hoje em dia, como
foi comentado, né, no YouTube ali, a gente abre, tem várias previsões, tem média de tudo que é cor e jeito, falando, né, rindo, debochando às vezes da situação do país e tal, dizendo que vai acontecer isso, outro. Tem alguns que, ou um ou poucos ali, que a gente até pode levar em consideração, mas a grande maioria não, né? Pois é importante. E já pensou o risco também se naquela época pegasse alguém, um charlatão, e ele dissesse assim, aproveita a vida porque ela é curta. Ela não vai muito longe. Então, já pensou? A sorte que veio para o bem, veio para ajudar. Mas o risco também tem que levar em conta. Quando vai fazer uma consulta dessa, corre esse risco, né? Então, olha ali na questão número 10. Qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente? Ninguém perguntou. Acontecimentos que não ocorrem. Ninguém perguntou, e vem dizer e depois não ocorre. O que nós podemos interpretar disso? Pela resposta ali. É afirmativa a pergunta, ele ocorre, acontece, desde não perguntar nada. E daí? Até para a gente, se a gente tiver uma comunicação, vai ficar sabendo, mesmo que seja espontânea, e que pode não ocorrer, que ela não é garantia de que só por ser espontânea, né, que não foi procurada a resposta por a gente. Né? Todos estão me ouvindo? Ah, pois é, eu tenho um entendimento assim, que tal se todos soubessem o momento do final da vida, tal dia seria a partida, né? Que coisa brava que ia ser. Mas Deus deixou bem declarado e simples, os espíritos médios, todos, que nós não temos o dia marcado, como ali essa, né, a evidente disse para ela que ela tinha dos 50 anos ali, né, não sabia se ia para frente ou mais, né, hoje ela está com 60 e poucos anos. Isso aí é uma experiência de vida e dessas gente evidente que eles falam, eles mais ou menos eles sabem a porcentagem da pessoa, isso é um espírito muito elevado e alto, né? Um espírito muito forte. Essa é a minha palavra. Celani, eu ouvi a tua. Sobre isso que a gente falou ou sobre alguma outra coisa, tá? Dessa nosso estudo de hoje. Eu acho que ficou bem esclarecidas as respostas, eu achei mais fácil de entender essas respostas, e me chamou a atenção ah, o que pensar, aqui a pergunta 13ª, o que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora certa em que morrerá? Daí aqui a resposta, são espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. Eu acho que a pessoa ia ficar muito preocupada, né? Até uma irmã minha, já falecida, também desencarnada, ela foi uma vez consultar uma cigana, ela era mocinha, adolescente, e a cigana disse que ela ia falecer jovem, bem jovem, antes dos 20. E ela era preocupada com aquele diagnóstico lá da cigana, né? Que se disse ser uma vidente, podia ser uma charlatana, né? Mas as pessoas ficam preocupadas, ficam com aquilo na cabeça, isso aí é só para uma brincadeira, como se fosse, né? Porque espíritos de luz elevados não vão dar essas datas, assim, essas predições, premonições. Nas últimas duas linhas ali da resposta da 14, ali na última frase ali, o que nós encontramos ali?
E também porque a gente tem que ter o conhecimento, né, de que a gente é imortal, o espírito não morre, e o temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Então, a gente não vai estar com essa preocupação de querer saber também, né? No momento que as pessoas entenderem que é só uma passagem, que todos nós temos isso conosco, né, a gente não vai se preocupar com, com o desencarne. Pois Eu é, sou. essa 14 eu fiquei pensando ali, porque diz assim que o mais frequente é o seu próprio espírito, nesses momentos de liberdade, descobrir isso, né? Que o pressentimento da época da sua morte, não entendi muito isso aí. Fiquei pensando, se o meu espírito sai e descobre, depois como será que eu vou entender isso? Sobre isso eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, porque eu fiquei devendo para vocês. Eu estava falando rápido e depois eu raciocinando que eu falei em mediunidade. Pelo que mostra aqui, não seria um animismo, próprio espírito que foi tomou conhecimento. Então, daí é um desdobramento do espírito que ele teve o conhecimento espiritual, até, de repente, o seu projeto, daquilo que foi projetado. Então, às vezes, como tem umas certas previsões, então ele tomou esse conhecimento, no caso, do próprio espírito. E eu ia perguntar para o Wilson o seguinte, para ele começar a falar dele, e pegando essa partezinha final aqui do medo da morte, como é que é aquela história do Francisco de Assis, que ele estava dentro do jardim, ele lá trabalhando as roseiras, coisas assim, que ele terminasse o dia naquele dia, ou é o Santo Agostinho? Como é que é essa história? Pelo que eu me lembro é Francisco de Assis mesmo. Posso estar equivocado, mas a história é a seguinte: ele estava cuidando do jardim e um dos frades menores lhe perguntou o que ele faria se soubesse que ia morrer hoje. Continuaria cuidando do meu jardim. Ou seja, ele demonstrou que ele não estava preocupado com o dia da morte, porque ele estava com a consciência tranquila. Todo aquele que age corretamente e que faz o melhor possível no tempo que tem de vida, para ele a hora da morte é indiferente. Ele está preparado. Eu me recordo que eu fiz uma palestra sobre Zaqueu e Jesus. É um livro que fala sobre este assunto. E no final do livro, Jesus aparece para Zaqueu na praia e pergunta para ele se ele estava pronto. E ele diz: sim, sempre estive pronto. Então essas pessoas não têm medo da morte e, se souber do dia, não estarão preocupados, não agirão diferente. Só vai agir diferente quem está agindo errado. E, para dizer a verdade, são raríssimos aqueles que têm essa consciência tranquila. Todos nós temos reparos a fazer durante a vida, senão não estaríamos no mundo de provas e expiações. E quanto ao tema de hoje, Maíno fez uma pergunta aqui. Quando se faz esse tipo de pergunta, se obtém resposta? As perguntas que se fazem aos espíritos. Quando se faz, se obtém resposta? Se existe um médium que se predispõe a se submeter a um questionamento deste, a pessoa vai ter uma resposta. Verdadeira ou falsa? Eis a questão. Porque um espírito sério não vai dar respostas pessoais de interesses materiais, com raríssimas exceções. A mãe de Divaldo perguntou para ele, numa certa idade, se ela ia morrer logo. Pediu para ele perguntar para a Joana de Ângeles, mas mãe, ela estava doente, se não me engano, na época. Isso é uma pergunta pessoal, de um assunto material. Eu não vou fazer essa pergunta para a Ângela, ela não vai responder. Não, mas se eu pedir, você faz. E ela insistiu tanto que ele pediu na certeza de que Joana não ia responder. Mas para seu espanto, Joana respondeu, ainda não. Mas não deu data, só disse ainda não. E eu vou falar sobre esse assunto na palestra da outra semana, então não vou aprofundar mais a questão aqui. Mas assim, os espíritos superiores em certas situações dão a resposta. E o objetivo da mãe do Divaldo, ela dizia que ela queria estar pronta.
Naquele momento ela não queria estar pronta, senão estava com a mala pronta, né? Deus ia ver, não, essa velhinha já está pronta, posso buscá-la. Então ela queria retardar a sua partida. Outra coisa que você falou, Marino, o médium sério, mas e o espírito? Mas um médium sério, ele vai se submeter a um questionamento material e um médium sério, em tese, é bem assistido, mas também não é garantia, essa é a dúvida, né? Qual é o espírito que se manifesta? Então tem todo um... Aí deixa eu fazer só um parêntese. E daí eu vou só colocar uma pergunta. Não existe médium sérios, cheio de boa intenção e sem conhecimento? Aí é que tá, né? Ele é sério na boa intenção, mas não tem conhecimento. São dois fatores, não tinha pensado nisso, foi uma boa observação. Então existe. E também no próprio livro que eu mencionei, de Zaqueu e Jesus, a Seonif mencionou o caso da Maria, que ficou sabendo por uma cigana que ia morrer jovem. Existem esses adivinhos que de vez em quando são usados para fazer trazer uma informação importante. No caso do Zaqueu, o médium percebeu que ele andava à procura de uma riqueza maior do que aquela que ele já tinha. Ele era muito rico, ele nem sabia quantos bens tinha. Não existia cidade que ele visitasse que ele, na área de trabalho dele, que ele não tinha uma propriedade. E ele percebeu que ele estava com essa ansiedade e disse: você vai encontrar uma riqueza que ninguém possui, aliás, que muito maior do que você possa imaginar. Mas primeiro disse que ele estava procurando alguém, mas não sabia quem. Então, aquele chamavam de adivinho, mas ele tinha alguma faculdade mediúnica, pressentiu ali que Zaqueu ia encontrar Jesus e a verdadeira riqueza, que é aquela que se conquista agindo bem através da paz de espírito, fazendo o que a consciência nos dita para fazer. A Ana Cláudia falou que uma médium lhe disse que só após os 50 anos é que ela encontraria riqueza e felicidade. Riqueza não, mas estabilidade e felicidade. Isso aí é um tipo de resposta genérica que os que se dizem médiums, e principalmente aqueles que fazem isso a troca de pagamento, utilizam. Porque, a não ser que a pessoa tenha nascido numa família rica, ela não vai conseguir uma estabilidade tão cedo. Eu conheço muita gente que veio de família pobre e conseguiu uma certa estabilidade depois dos 50 ou próximo disso. E tanto que existe um comércio aí no mundo voltado para as pessoas de mais idade, porque são essas que têm mais recursos, já tiveram tempo de se organizar. Então é uma resposta genérica. E esses que fazem esse tipo de trabalho entre aspas, né, que é uma exploração da ansiedade, da credulidade alheia, eles têm as suas técnicas, eles sabem o que as pessoas querem ouvir. Eles dizem aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Eles têm habilidade. E hoje, não é o caso dela, porque isso foi há mais tempo, mas hoje é pior ainda. Porque hoje tem as redes sociais, eles ingressam nas redes sociais, sabem da vida da pessoa, e aí fica fácil fazer um prognóstico de acordo com o que a pessoa anseia. Se vai acontecer ou não, esse é outro fato. E a questão dos espíritos sérios, eles predizem o futuro, mas não dizem data, quando é importante o assunto. Eles não ficam aí à torto e à direito predizendo o futuro. Um caso bem marcante, e que todo o movimento cristão estuda, é o que Jesus disse, que está registrado lá em Mateus 24:36 e Marcos 13:32. Quando ele falava sobre o retorno de Cristo, e os apóstolos perguntavam: quando isso vai se dar? Ele respondeu: mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Eu fiquei curioso, porque eu pensei assim, retorno de Jesus, a gente sabe que Jesus não vai retornar fisicamente, mas eu quis ver qual é a visão espírita a respeito do assunto. E a resposta que eu obtive é o seguinte: a ideia centraliza-se
de que Jesus, ao encarnar, submeteu-se às limitações da condição humana e que o progresso moral é mais importante do que a especulação sobre datas apocalípticas. Ou seja, Jesus encarnou, recebeu um cérebro virgem, ele trouxe todo um cabedal de conhecimento, mas havia limitações inerentes à vida num corpo físico que impediam que ele tivesse consciência exata de quando essas coisas iam se dar. Então ele estava sujeito às limitações humanas. E a vinda é um processo, não um momento. Não é? Jesus vai aparecer sobre as nuvens, como está lá dito simbolicamente, e todo mundo vai ver e ouvir. Primeiro porque é impossível. Se isso fosse acontecer, ninguém não, todo mundo não ia conseguir ver ao mesmo tempo, porque a Terra é esférica, né? Então, alguns estariam dormindo, outros estariam em lugares inacessíveis. O único jeito seria a internet, mas não seria ao mesmo tempo. Então, ele diz assim, a segunda vida mencionada não é um evento físico único, mas o aumento da consciência espiritual, a era da regeneração em que os ensinamentos de Jesus, a caridade, o amor, se tornarão a base da sociedade. E o foco da fala de Jesus é vigilância e caridade. E aí é que está a importância. Aquele que mantém a vigilância e a caridade não está preocupado quando isso vai acontecer, porque ele já está vivendo esse momento. As pessoas pensam que Jesus virá e vai julgar as pessoas, vai separar os bodes das ovelhas. A separação dos bodes das ovelhas é simbólico, é através da desencarnação. A pessoa desencarna e aquele que tem condições de viver num mundo de regeneração, onde vai haver mais amor do que hoje, ainda haverá alguma coisa de maldade, mas pelo menos haverá um equilíbrio maior, porque no momento o que impera é o mal. Mas já estamos bem próximos desse mundo de regeneração. Então aquele que estiver já vivenciando a caridade o suficiente, ele vai participar desse momento que é simbolicamente a nova vinda de Jesus, a implantação gradual do seu evangelho na Terra. E os sinais dos tempos? O Espiritismo interpreta os sinais escritos, guerras, terremotos, iniquidades, como um período de transição planetária, que estamos vendo hoje. Já há algum tempo, não é de hoje. Onde velhos hábitos, egoísmo estão sendo destruídos para dar lugar a um mundo mais justo, o que está em andamento. As pessoas poderão questionar, mas não está pior? É que as notícias correm mais rápido. Não está pior. Muitas coisas que hoje nós ficamos sabendo pelas redes sociais, principalmente, e que às vezes são escondidas na imprensa convencional por interesses até econômicos, nos espantam. Mas elas já aconteciam e em maior envergadura, em maior número, mas ninguém sabia. Basta olhar a história, o que acontecia recentemente, alguns séculos atrás aqui, mesmo depois do descobrimento da América, segundo os registros históricos, quanta barbaridade o mundo presenciou. Hoje existem também acontecimentos horrorosos que têm que ser banidos, mas a gente tem notícia logo em seguida. E tem mecanismos de contenção da barbárie. Antes não tinha. Era só a força bruta e pronto. Hoje tem vários interesses no meio. Então houve uma grande transformação. Aquele aparente aumento da violência é porque as notícias correm rápido. As pessoas dizem assim, um aumento imenso de problemas climáticos. A gente não tinha informação antes. Eu me recordo que eu era pequeno, uma vez eu estava conduzido por um caminhão do batalhão ferroviário para Santo Ângelo, morava em Guarani, e o motorista comentou, mostrando um capão de mato. Ali passou um redemoinho, chamavam redemoinho, que hoje a gente sabe que é um tornado. E a gente olhava ali as árvores arrebentadas, retorcidas, e a gente não sabia. Hoje, se acontecer qualquer coisa em qualquer parte do Brasil ou do mundo, no mesmo dia a gente sabe. E isso causa espanto. Mas, na verdade, não, nós estamos bem num momento adiantado. E Jesus
que ele falava era sobre isso. Ele fazia essa previsão desse dia de transformação. O retorno, o novo retorno de Jesus, não fisicamente, mas a revivência do seu evangelho, onde um maior número de pessoas vai conhecê-lo e vivenciá-lo. Isso ainda demanda algum tempo, porque se nós formos considerar que na Terra a maioria não é cristão, né? A maioria nem conhece Jesus, mas nós que conhecemos temos a obrigação de vivenciar o seu evangelho e trabalhar para propagá-lo. Não que outras religiões não cristãs não sejam boas, porque as revelações que Deus permitiu os espíritos trazerem à Terra não foi só através do cristianismo. Em outras religiões também. Se nós cotejarmos o conteúdo moral das religiões verdadeiras, elas têm o mesmo propósito, que é a felicidade humana, a paz e o amor. E quanto a essas previsões, isso é perda de tempo. A gente tem que manter a consciência tranquila, bem como lembrou Marina, e agir como Francisco de Assis. Se eu souber que eu vou morrer hoje, amanhã, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que é certo. Agora, se eu tiver que mudar de conduta, aí pode ser um pouco tarde. Eu vou precisar passar por um período de sofrimento no plano espiritual e uma nova preparação para um retorno, quiçá, ainda no mundo de regeneração. E para isso nós precisamos cuidar desde hoje do nosso comportamento. O que a gente viu aqui a gente leu aqui no finalzinho do item 14 é esse, que a morte diminuirá, o medo da morte diminuirá à medida em que se espalharem as crenças espíritas. Então, a partir do conhecimento. A partir daí, com o conhecimento, a gente vai mudar o quê? A gente não vai se preocupar com a morte, a gente vai mudar o hoje. Só que daí, a morte, o que a gente se preocupa? Como disse o Wilson. E o que vem depois? Primeiro, tem aquelas crenças do céu e inferno. Se a gente pensar no céu e inferno, quem é de nós que tem condições de ir para o céu? Então, a previsão, nós temos mais para o inferno do que para o céu, daí a coisa fica feia. Com o conhecimento, a gente vai ver que não é assim que funciona. Então, aí uma razão do medo é as crenças que a gente tem. E nós temos que cuidar dos espíritas para não substituir o céu pelo umbral e montar a mesma história. Não. Daí, então, aí a gente, com o conhecimento, com o divulgar, aqui nós, nesse encontro aqui, a gente debatendo, a gente estudando, a gente vai entendendo. Bom, então, o que eu tenho? A consequência do que eu fiz. Eu estou fazendo algo grave, o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Então, nós vamos ver uma consequência. Então, se nós não estamos tão adiantados, mas também nós não estamos tão atrasados assim. Então, vamos continuar a caminhada da onde a gente parou e nos adiantar o que for possível agora. Então, principalmente, a gente se despreocupa com a morte e daí substitui. O Espiritismo nos ensina a viver. Viver o quê? O aqui e o agora. Então, o aqui hoje encarnado e o aqui e o agora na hora que a gente desencarnar. Então, a gente vai estar sempre vivendo o momento. Desencarnou, você deu conta do que ocorreu e tudo, e vai, então, encarar aquela vida normal, tudo, com as suas responsabilidades, as suas consequências, mas é uma vida que continua, nada parou. A morte não acabou com nada. Simplesmente é um prosseguimento natural das leis naturais que o espírito segue. E como eu disse ali, às vezes é trocar a roupa velha pela roupa de linho. Então, se nós sentimos que estamos com a roupa velha, tem um cabide com um adelinho nos esperando ali, porque essa está para todos. Então, vamos adquirir essa adelinho, porque todos nós vamos ter que vestir uma delas. Então, vamos estar dispostos a procurá-la, né?
Mais alguém quer comentar alguma coisa do que foi lido, se ficou bem entendido, alguma opinião aí, vamos? A Jaque ah, entrou quietinha ali, eu não tinha mencionado o nome dela, mas Oi, todos bem? Eu fiquei quietinha aqui porque ainda estou com a minha filha, o genro, a neta por aqui. Eu fiquei só ouvindo e prestando atenção. Mas mas, não há muito bom, o que beleza. Ó. dizer. Além de estar com todos nós, está mais a neta, o genro, a filha, mas então tá. Só Então, não tem que se queixar, então. verdade. Perfeito, aprendi muito. Obrigada pela colaboração de todos. Aí, ver quem mais quer se manifestar, pode. Temos aí uns 2 minutinhos aí. Eu não me considero que tenha muito conhecimento ainda, que me falta, mas a gente tem que estar sempre se policiando, né, das coisas que faz. Mas eu não tenho medo da morte. Eu acho que depois que eu conheci a Cláudia, eu acho que eu já era, mas eu só não participava do espiritismo, né? Mas aí eu comecei a ir com ela lá em Itaqui, até que nós começamos. E eu vejo hoje assim, ó, que aprendi que assim, ó, que nós já viemos de outras vidas e vamos seguir. Nós vamos, a morte é só do corpo da gente, né? O espírito vai seguir, né? Eu tiro por base o período recente da pandemia. Ali a gente viu quem tem medo da morte. Foi bem assim, até um dia eu disse para a Cláudia, será que eu sou tão, né, eu disse para ti, mano, será que eu sou tão frio assim? Porque lá no banco chegam e me dizem assim, a própria colega minha me disse, um dia chegou, sempre ela chega mal com coisa pelos outros. E esse dia ela estava numa festa e barba lá, e eu olhei para ela e o seu gerente do banco disse assim para mim, tu tá certo, Rivelino. Eu disse para ela assim, e tu como é que tá, Titia? Tô numa gripe bárbara. Primeiro a gente tem que se cuidar da gente para depois cuidar dos outros. Senão tu não consegue cuidar. E o gerente disse, tu tá certo, que a gente queria ajudar os outros, não tá nem tu se ajudando. É assim, a gente tem um instinto de conservação também, que ainda, no nosso grau evolutivo, ainda fala bastante, é um instinto, né? Então, a gente tem muito esse instinto de conservação. Então, a gente tá, com o conhecimento, a gente vai se conscientizando da importância. Não. E a importância dessa vida. Porque também aqueles que não dão importância para a vida acabam, às vezes, abreviando de uma maneira irresponsável, né? Então, o equilíbrio, então, ter o cuidado sem o exagero, então, a gente vem com toda e que o conhecimento nos ajuda a lidar com isso com sabedoria, né? Então, E, como diz, a gente vem de outras vidas. E com certeza, essa é a melhor versão nossa hoje. Porque a gente vem em progresso. No máximo, a gente pode estacionar, mas a gente não retrograda. Então, hoje nós somos a nossa melhor versão. Mas, e com certeza, mais adiante vamos melhorar ainda. Então, a caminhada é. Acho que agora já dá para nós encerrarmos. Né? Então, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém que se sinta inspirado e que gostaria de fazer? Dona Antônia, você dispõe a fazer a prece de encerramento para nós e nós, os demais, acompanharmos? Faz.
Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, toda a espiritualidade amiga que nesse momento se encontra nos nossos lares, nos iluminando e induzindo para fazermos o melhor nesse estudo, agradecemos esta oportunidade que temos de aprender mais sobre a mediunidade, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou e poder aplicá-los no nosso dia a dia. Que no próximo domingo podemos estar todos novamente neste horário, poder refletir, entender, para compartilhar, melhorando a nossa vida e daqueles que conosco convivem. Porque nós teremos uma vida futura no plano espiritual e que a gente seja consciente de que lá a vida continua, que não é só uma passagem sem consequências, que a nossa malinha é o que nós fizemos aqui de bom e de ajuda e de caridoso para com os nossos irmãos. Então, assim, conscientes disso, cheios de graça, de fé, de paz, de amor no nosso coração, pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Obrigado pela participação de todos. Assim seja, boa noite. Todos nós. Boa noite.